Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vocação de Paulo. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão. Abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias, sem ver, sem comer, nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te e vai à rua direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Este via, numa visão, um homem, chamado Ananias, entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem, quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos príncipes, dos sacerdotes, para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como que escamas, e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Imediatamente, começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: Este não é aquele que perseguia em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Não veio cá só para levá-los presos aos sumos sacerdotes? Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos alguns dias, os judeus deliberaram, em conselho, matá-lo. Essas intenções chegaram ao conhecimento de Saulo. Guardavam eles as portas de dia e de noite para matá-lo. Mas os discípulos, tomando-o de noite, fizeram-no descer pela muralha dentro de um cesto. Apostolado de Paulo em Jerusalém. Chegando a Jerusalém, tentava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo crer que se tivesse tornado discípulo. Então Barnabé, levando-o consigo, apresentou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho, e que lhe havia falado, e como em Damasco pregara com desassombro o nome de Jesus. Daí por diante permaneceu com eles, saindo e entrando em Jerusalém, e pregando, destemidamente, o nome do Senhor. Falava também e discutia com os helenistas, mas estes procuravam matá-lo. Os irmãos, informados disso, acompanharam-no até Cesareia e dali o fizeram partir para Tarso. Milagres pelas mãos de Pedro. A igreja gozava então de paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria. Estabelecia-se ela caminhando no temor do Senhor, e a assistência do Espírito Santo a fazia crescer em número. Pedro, que caminhava por toda parte, de cidade em cidade, desceu também aos fiéis que habitavam em Lida. Ali achou um homem chamado Eneas, que havia 8 anos jazia paralítico num leito. Disse-lhe Pedro: Eneas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faze tua cama. E levantou-se imediatamente. Viram-no todos os que habitavam em Lida e em Sarona, e converteram-se ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, em grego Dorcas. Esta era rica em boas obras e esmolas que dava. Aconteceu que adoecera naqueles dias e veio a falecer. Depois de a terem lavado, levaram-na para o quarto de cima. Ora, como Lida fica perto de Jope, os discípulos, ouvindo dizer que Pedro aí se encontrava, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: Não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se imediatamente e foi com eles.
Logo que chegou, conduziram-no ao quarto de cima. Cercavam-no todas as viúvas, chorando e mostrando-lhe as túnicas e os vestidos que Dorcas lhes fazia quando viva. Então, tendo feito todos saírem, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele a fez levantar-se, estendendo-lhe a mão. Chamando os irmãos e as viúvas, entregou-lhe viva. Esse fato espalhou-se por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro permaneceu ainda muitos dias em Jope, em casa de um curtidor, chamado Simão. Explicação. Capítulo 9. Muito bem, nos Atos dos Apóstolos de hoje, meu Deus, não ouvimos apenas sobre os apóstolos gêmeos, Saulo e Pedro, a conversão de Saulo. Há um grande milagre acontecendo com a conversão de Saulo. Ele está respirando ameaças assassinas contra os cristãos, indo a Damasco para prendê-los e trazê-los de volta a Jerusalém. Mas quando Jesus aparece a Saulo, o que é que ele diz? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é você, Senhor? Eu sou Jesus, a quem vocês perseguem. Mas espere um pouco. Saulo não está perseguindo Jesus. Ele não teve nada a ver com Jesus, pelo que sabemos. Então, quem ele está perseguindo? Ele está perseguindo a igreja. Mais uma vez, aqui está Jesus identificando-se com a igreja que ele instituiu. Ele está se identificando com as pessoas que acreditam nele. Aqueles que são cristãos, que são pequenos cristãos. Jesus está dizendo, esse sou eu. Quando você persegue a esses, você está me perseguindo. Isso é muito importante. Além disso, aqui está Jesus aparecendo a Ananias. Ele lhe revela, quero que você vá e alivie este homem, Saulo, de sua cegueira. Agora, aqui está uma coisa interessante. Por que Jesus, que nesta visão cegou Saulo, por que ele simplesmente não apareceu a Saulo novamente e o curou? Isso faria sentido, certo? Se Jesus aparece uma vez, por que não aparece duas e meio que confirma sua aparição? É porque, qual é o nome dessa última era? Essa última era é a da igreja. Esse último tempo que estamos em leitura é voltado para tudo aquilo que o Espírito Santo está trabalhando através da igreja. Em vez do próprio Cristo aparecer e cegar Saulo, e depois aparecer novamente para curar Saulo, aqui ele está enviando um dos cristãos, um membro do corpo de Cristo, a Saulo, para curá-lo. Isso está ensinando não apenas a Saulo, mas a todos nós, este ponto-chave aqui. Jesus trabalha através da sua igreja, tão poderosamente quanto trabalhou através da encarnação. Então Jesus, que poderia ter curado Saulo, envia Ananias para curá-lo. Obviamente, Jesus curou Saulo através de Ananias. Isso é muito importante. Mas às vezes podemos pensar que somos apenas Jesus e eu. Isso é impossível. Esse nunca foi o caso, onde foi só Jesus e eu. É sempre Jesus no contexto da comunidade. O Pai no contexto da comunidade. O Espírito Santo no contexto da comunidade. É tudo sobre o poder de Deus trabalhando através de sua igreja na terra. Mas aqui está outra peça. Ananias resistiu um pouco. Então o que é que Jesus diz? Atos 10, 15 e 16. Vai, porque ele é um instrumento escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, pois lhe mostrarei quanto terá de sofrer por causa do meu nome. Falamos ontem que a igreja se expandiu por causa da perseguição. Havia sofrimento acontecendo e a igreja conseguiu crescer. Aqui, agora, está Saulo, que pelo resto de sua vida será o instrumento escolhido por Deus. E ele sofrerá por causa do nome de Jesus. Mais tarde, São Paulo dirá, alegro-me com os meus sofrimentos por vossa causa. E no meu corpo estou compensando o que falta aos sofrimentos de Cristo por causa do seu corpo, a igreja. Reconhecemos que somos chamados a unir nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. Aqui está Jesus deixando claro sobre Saulo. Ele foi escolhido e vai sofrer muito pelo nome de Jesus. Como somos diferentes? Se Deus fosse nos usar, por que pensaríamos que escaparíamos? Que não participaríamos de seu sofrimento? Por que pensaríamos que seríamos poupados dos sofrimentos que cada instrumento escolhido, cada amado de Deus, experimenta grandes sofrimentos? Por que seríamos diferentes? A verdade é que não somos. E ainda, esses sofrimentos às vezes nos surpreendem. Eles podem nos machucar, eles podem nos entristecer, nos causar angústia, mas eles nunca deveriam nos surpreender. Porque sabemos que se pertencemos ao Senhor, claro que iremos sofrer pelo Senhor. Isso não torna tudo mais fácil, mas isso dá um propósito. E sabemos que não estamos abandonados. Vamos falar sobre Pedro e a cura e a ressurreição de Dorcas entre os mortos. Isso é incrível também. Mais uma vez, o poder de Deus trabalhando através do seu povo. Chegamos à conclusão da carta de São Paulo aos Romanos,
Romanos capítulo 16 é saudações pessoais que ele manda, e o contexto aqui são indivíduos. Não são apenas grupos de pessoas, nem tudo é a igreja de Roma, nem tudo é a igreja em Roma, não é toda a igreja em Corinto. São pessoas com nomes que Paulo sabe, são pessoas com nomes que todo mundo conhece, são relacionamentos. Sabemos que isso é verdade, o evangelho é avançado primeiramente através de amizades e famílias. Essa é a chave. A igreja continuará a crescer e Jesus Cristo continuará a ser conhecido principalmente através das amizades e da família. Sim, ter a palavra de Deus proclamada em um podcast é fenomenal, é incrível, é um presente, mas sabemos que a conversão profunda acontecerá através das amizades. A conversão profunda acontecerá através da família. Então, rezemos uns pelos outros, porque temos amigos e familiares que desejamos que conheçam o amor de Deus em Jesus Cristo e nós precisamos rezar por eles. Que Deus nos conceda a graça de sabermos o que fazer, como falar e como agir da maneira mais agradável a Deus, para que os olhos, ao se voltarem para nós, não parem em nós, mas sejam ultrapassados e Cristo possa alcançar a todos aqueles que nós alcançamos com nossa vida. Que Deus abençoe você e reze por mim.